seu Luiz. Vamos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Agora a gente já tem aqui a Natália, que acabou de chegar, a nossa querida Natália Pimenta. A Renata estava querendo fazer mais uma pergunta para Sérgio aqui. Mais uma vez agradecer a Boniures, agradecer a Angel Potes, agradecer a Nova RH. Não esqueça também de agradecer aqui a Eletromídia, bem lembrado. Meu amigo Sérgio está ligadaço aqui. E vamos retomar aqui. Renato, me perdoe, mas Nath, você chegou. Dê prioridade nas mulheres. Então, a nossa querida Natália Pimenta está na área. Nath, você deve ter visto aqui no início, a gente estava batendo papo aqui e a gente fez uma pergunta para Sérgio de onde surgiu a ideia dele escrever esse livro. Você estava observando aqui. Tem alguma curiosidade, algo que você queira fazer de pergunta para Sérgio? E antes disso, fale um pouco também sobre de como surgiu essa sua vontade para atuar em condomínio. Quem não conhece Natália, Natália é uma cantora fantástica, tá? Ela já participou, inclusive, do The Voice, já pôde participar do The Voice. E assim, hoje ela atua em condomínio. E como o Sérgio falou, provavelmente ela traz um pouco dessa experiência dela na vida artística para o ambiente condominial. Nath, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Natália Pimenta, cantora. Yes. Na verdade, foi meu primeiro emprego, assim, né? Eu entrei como estagiária no condomínio na Paralela. E aí, depois de 3 meses, o pessoal viu a necessidade de efetivamente, né, contratar. E nesse condomínio eu fiquei por 5 anos. E aí eu tava até meio desgastada da área, porque não era uma sindicatura profissional, era síndico morador. Tinham várias questões envolvidas, entrava um, aí saía a irmã e voltava a irmã, sabe? E aí eu já estava bem desgastada, não queria seguir na área. Mas aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em outro condomínio aqui de Salvador, de alto padrão, que abriu meus olhos assim para muita coisa. Eu percebi que tem como, né, setorizar, profissionalizar. É uma outra realidade do que eu tava para o que eu fui, tipo assim, 1000%. E querendo ou não, com o síndico profissional à frente, eu fiquei encantada. Eu trabalho com o Arlo e ver ele ali atuando foi bem um choque de realidade, assim, sabe? Inspirador. Inspirador, exatamente. E ele sempre falava com os colaboradores, né? Estudem sobre condomínio, busquem condomínio, entendam mais sobre a área. E aí eu comecei por que não? Vamos ver. Eu reacendeu, né, a vontade e o desejo de continuar trabalhando na área condominial. No meio desse caminho eu consegui uma promoção, onde eu estou hoje, e aí eu vi ainda mais a necessidade de estudar, de me atualizar, de entender mais. Me inscrevi no curso de sindicatura, já tinha feito uma mentoria com o seu Arlo, surgiu outra, fiz outra, porque conhecimento nunca é demais e, querendo ou não, como o Leandro falou, a gente está com um dos feras aqui em Salvador, um cara que tem um network absurdo, conhece muita gente, tem muito conhecimento. E aí é muito gratificante trabalhar com o Arlo e me inscrever na mentoria. Nas próximas que estiverem eu tendo a oportunidade, vou me inscrever também. Porque além da gente estar ali com ele, fazer um network com o pessoal, querendo ou não, é um espaço que a gente tem uma flexibilidade de falar, é uma coisa mais light, digamos assim, né? A gente vai aprendendo ali de uma forma descontraída, com convidados incríveis. Sérgio não pôde participar dessa vez, infelizmente. As pessoas que participaram foi absurdo. Rangel, Gilmar, né? Paulo César, que é de São Paulo. Quando ele traz esse pessoal de São Paulo, é maravilhoso. E aí é isso. Estou na área condominial hoje. Atualmente não tenho em mente se eu vou ser síndico ou não. Ainda tenho uma insegurança. Mas Já sobrou um pouquinho de juízo. Mas aí, então, pronto. Mas quem sabe se de repente eu não me torno assim. Aproveite que a gente está aqui com o nosso convidado especialíssimo e você que está atuando com a parte de controles internos e tire suas dúvidas. Aproveite, explore. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar nesse assunto, né, eu queria saber, digamos, você entrou com a mente do finanças. Para você estudar as outras áreas, para você entender a parte de condomínio, o condomínio mesmo como funciona, querendo ou não, né, é uma realidade diferente de empresa. A finança do condomínio é diferente. Eu queria saber como é que foi que você fez para estudar, quais foram os meios que você se interessou para, de fato, ser a área condominial. Muito bem. Sendo bem honesto contigo, não foi um plano deliberado.
de entrar na área condominial. Eu estava falando aqui antes, eu entrei na sindicatura meio que por acaso, Sim. mas utilizei ferramentas que trouxeram bons resultados. E eu acho que a gente tende a se apaixonar por coisas que a gente faz e dá um resultado bem bacana. Não apenas pelo legado que você deixa, mas até pelo retorno que você recebe das pessoas. Sabe, dizer, poxa, obrigado que você fez isso, que agregou dessa ou daquela forma para mim, para minha família. Pô, já estava sem esperança aqui. Isso é bem gratificante, é bem bacana, bem legal mesmo. Vicia um pouco, eu diria. Né? E quando isso começou a acontecer, eu vi que eu precisava realmente compartilhar isso com mais pessoas. E qual é a forma de você compartilhar isso com mais pessoas? Rede social. Foi daí que surgiu, que a coisa toda aconteceu. Então, assim, eu não entrei de uma forma planejada no mundo condominial, eu era síndico, e quando eu comecei a compartilhar esses conteúdos através da rede social, como eu contei aqui agora para você, eu vi a necessidade, pode parecer até uma surpresa para vocês, mas o início do projeto De Repente Síndico, que é o perfil que vocês conhecem, foi o início da minha efetiva profissionalização na área de condomínios. Que até então a formação que eu tinha era de administração, de finanças, de gestão estratégica e a prática como síndico. A partir dali que eu comecei a compartilhar conteúdo com as pessoas, naturalmente o tipo de perguntas e demandas que foram surgindo para mim foram mais específicos da área condominial. Aí eu mergulhei e comecei realmente a estudar mais, a me aperfeiçoar mais na área de condomínio. Depois vieram palestras, pedidos por aulas e tudo mais, eu me aprofundei mais ainda na área de condomínio, mas sempre com esse viés da administração pura, das finanças puras, trazendo isso para dentro da realidade dos condomínios. E o resultado foi esse daí. Renato, meu amigo, você disse que tinha mais uma pergunta para Sérgio. Umas duas. A oportunidade é uma honra novamente estar com vocês. Foi como o Nath pontuou, a Arlen é uma referência para a gente que está atuando na área de condomínio. Conheci ele no curso que eu fiz, logo em seguida também atuo no condomínio com a Andréia, que é gestora, inclusive ela acho que foi uma das mentoras que fez ele atuar na área de condominial também, que eu creio que foi o De Repente que ele se tornou síndico, e hoje essa referência que ele tem. E para mim também foi como de repente me tornar na área condominial. Hoje sou porteiro atualmente, mas procuro, não sei se quero ser síndico futuramente, mas ao longo da caminhada a gente vê. Hoje pretendo atuar como gestor, administrador de condomínio. E eu atuo no condomínio e ele estava com problema financeiro. E como eu posso ajudar, Sérgio, a que saia desse vermelho? Até porque assim, como o senhor disse, finanças, se você é eleito na Assembleia como síndico, eu sei que tudo gira em torno de um conjunto de partes. Mas finanças, no seu haver, galga muito mais para você ser eleito dentro do condomínio, que você possa gerir para os moradores, porque até então, quando se fala em mexer no bolso das pessoas, que é o tradicional dinheiro, te dá uma segurança muito maior para quem está ali querendo eleger você. A resposta dessa pergunta tem a ver com o que eu respondi em algumas anteriores aí. As finanças são o sangue, onde tudo flui, que faz o corpo do condomínio funcionar. Então, assim, isso me traz a uma percepção de que há uma subvalorização, desvalorização, até negligência mesmo, vou usar essa palavra, com uma coisa importantíssima chamada previsão orçamentária. As pessoas não fazem ideia de como isso é importante, não fazem a menor ideia. Como a previsão orçamentária é absolutamente basilar em tudo que vai acontecer no condomínio. Porque dali você olha o que dá, o que não dá, o que pode, o que vai dar para fazer, o que eu posso prometer, o que eu posso propor, né? O que as pessoas estão dispostas a bancar, porque você, como você não vai botar seu dinheiro. O que as pessoas estão dispostas a bancar? Qual é a sua capacidade de mostrar para as pessoas que se houver aquele investimento, se os números se comportarem daquela forma assim ao assado, o resultado é esse, o benefício é esse. Questões como valorização patrimonial, é um desafio grande. De você mostrar para as pessoas que essa parede, esse chão, esse teto aqui, hoje vale X. Mas se a gente fizer um determinado número de ações, ela vai valer 2X. E é difícil para as pessoas enxergarem isso, porque no fim das contas vão olhar, mas a parede é a mesma, ela está aqui, só que ela vale o dobro agora. Como é que você faz isso, entende? Quando você começa a entender essa dança dos números, como elas impactam na vida das pessoas,
principalmente a questão patrimonial, mais uma vez, a questão patrimonial é um desafio porque ela não aparece, ela não transita na conta, nem no bolso das pessoas, não é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Você não vê na sua conta bancária mais nem menos, ela simplesmente agregou, vale mais hoje. Quando você começa a entender essa dança dos números, e que você se mostra capaz de conduzir as pessoas através desse caminho, que às vezes é tortuoso, de por que a gente precisa aumentar, qual é o resultado que vem lá na frente, que tipo de medidas eu estou fazendo agora que oneram, mas que são medidas que vão viabilizar uma queda drástica das despesas. Quando você começa a entender isso e se torna capaz de mostrar para as pessoas quais são os ônus e os bônus de cada um desses passos, aí você realmente tem uma posição diferenciada dentro da administração. E aí você começa a ser mais competente. E aqui é uma dica aqui para você. Você fez curso, você está nessa mentoria, e me chama a atenção você dizer, pode ser que um dia seja assim, pode ser. Todo conhecimento, ele é positivo, ele é bom, então beleza. Mas de certa forma você se torna responsável por aquilo que você sabe fazer. Sim. Então hoje você tem um conhecimento que está acima da média das pessoas do cargo que você ocupa hoje. Correto. Isso traz benefício para você e para a comunidade. Na minha visão, se me permite, eu não te conheço, você é responsável por isso. Se você não colocar isso em prática, se você não colocar isso para funcionar em benefício das pessoas, seu e da sua família, de certa forma você está perdendo a oportunidade. Sérgio, agora eu posso fazer uma pergunta? Deve. Em cima do que você falou, fiquei curioso. E eu acredito que a galera que está assistindo a gente em casa também deve estar curioso. O pessoal que quer adquirir seu livro, quer comprar seu livro, ele vai conseguir enxergar isso que você está falando com a gente na leitura do teu livro? Eu já conheço, mas é importante que você fale. Eu creio que sim, Arlo. Eu vou dizer por quê. Eu tive a preocupação de contextualizar conhecimentos, geralmente são meio áridos, técnicos, meio chatinhos, contextualizar dentro de casos reais. Ele começa com storytelling, assim, com os primeiros casos que eu encarei como síndico e como as decisões que eu tomei estavam intimamente entranhadas com decisões de finanças. As coisas, você vê um muro assim que está todo quebrado, você vê um portão, você vê a falta do fundo de reserva, a insegurança que isso causa, as dívidas no INSS, tudo que for para trás, tudo isso você vai voltar à previsão orçamentária. Foi mal feita, não considerou, ou não estava no tempo certo, uma série de coisas. Então, eu busquei fazer um livro que, de certa forma, vai apresentando conceitos técnicos, mas vai contando histórias. Olha, esse conceito aqui, você lembra que eu falei naquela historinha lá atrás, no começo do livro? Olha ela aqui de novo, utiliza desse jeito. Pá. Então, assim, eu tenho sempre uma preocupação muito grande em fugir do tecniquez e falar uma linguagem que qualquer pessoa que esteja começando na sindicatura, ou seja, um pouquinho mais avançado, possa se beneficiar. Tanto para não ser desafiador demais para quem está começando, nem enfadonho para quem já é mais avançado. Entendeu, Leandro? Já que você está com o livro na mão, você está aí com uma ferramenta que você precisa para lidar sobre finanças em condomínios. Volte para o nosso papo aqui, tente relacionar tudo aquilo que você falou sobre gestão da manutenção com as finanças aqui e aproveite o Sérgio aí também. Achei interessante, né? Estava vendo esse tópico aqui. Ainda bem que eu vou já sair com um livro, então já vou ficar fera aí no assunto. Mas de fato, né? Manutenção, a gente estava conversando muito no início, ela tem uma correlação impressionante com as finanças. Você deixa de fazer uma limpeza, talvez as pessoas no dia a dia não tenham ideia, né, do impacto que isso vai dar nas finanças. Então, se você, por exemplo, pega um banco de uma academia, de um aparelho, e limpa com álcool, por exemplo, aquilo danifica. Aquilo vai afetar as finanças. Então, são coisas do dia a dia, né? É no dia a dia que a gente cuida das finanças. Agora, me chamou a atenção algo no seu livro que eu estava folheando, que falou que, de fato, as administradoras, né, esse nome lindo, administradora de condomínio, elas têm uma função, na verdade, um pouco diferente, porque quem administra, de fato, é o síndico, né? Sem dúvida alguma.
Porque responde. Administrador é o que em finanças a gente chama de BPO. BPO é uma sigla em inglês, significa Business Process Outsourcing, que traduzindo é terceirização de processos de negócio. Então existe a terceirização de um processo que é o financeiro, terceirização de um outro processo que são a contabilidade, de um outro que é o departamento pessoal, por aí vai. A administradora nada mais é do que um BPO de vários processos, que só é um síndico, mas a gestão, a administração em si é do síndico. E esse é outro erro que eu vejo bastante comum, inclusive de algumas assembleias, por exemplo, não, você vai ser síndico e tal, mas tem administradora? Tem. Ah, bom, então beleza, tem administradora? Só não precisa assinar. Irmão, cara, na real, você vai ter que administrar, você vai ter que tomar decisões. É porque diferente disso é amadorismo, né? Total. Porque é uma função que exige conhecimento, mas não só conhecimento. Né? Absorver conhecimento, de fato, não é você. Não serve apenas o absorver o conhecimento, você tem que colocar em prática isso. Então, a gente observa que o mundo condominial, os fundamentos, as leis que regem, são muitas. Até para você ter argumento, entendeu? Porque quando você chega numa assembleia, você tem de tudo. As pessoas que estão razoáveis, que estão ali dispostas a entender, ajudar, colaborar e tal. E a galera do contra mesmo, isso aí vai ter sempre. Lidar com a oposição vai existir sempre, 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 sempre. Né? Isso aí não é só condomínio. E se você não tiver, além de controle emocional, não vou entrar nessa seara aqui agora, mas se não tiver argumentos bem fundamentados, você vai ter problema. Entendeu? Então, é muito importante você saber do que você está falando, por que você está propondo aquilo e baseado em que você está trazendo aquilo. A ciência ajuda. Pegar esse gancho. Deve. Isso que você falou é importante também, até o síndico, ele ter profissionais ao lado dele, né, que colaborem com isso. Porque o síndico não tem obrigação de fazer tudo, né, de saber de tudo. Ele não é jurídico, ele não é engenheiro, então é sempre bom a gente ter uma assessoria jurídica, né, ou uma assessoria de engenharia para poder respaldar também, porque a pessoa, digamos que o morador é engenheiro, ele vai perguntar alguma coisa muito técnica, não tem como saber. E depois até você, né, é julgado por não saber, só que você não tem obrigação nenhuma de saber aquele assunto específico. Então é sempre bom trazer essas pessoas de outras áreas para poder compor a administração, para você ter mais respaldo, né, para estar atendendo os moradores. Sem dúvida, foi bom você ter falado isso, porque eu cheguei a fazer um post uma vez sobre tá liberado o síndico não saber de tudo. Mas é importante que o síndico seja um generalista a ponto de enxergar qual o momento em que exacerbou o conhecimento dele. Vou dar um exemplo. Soltou esse ladrilho aqui. Você precisa chamar um engenheiro para saber que precisa passar argamassa e colar isso aqui de novo? Não, né? Não. Mas apareceu uma trinca aqui, um negócio estranho. Você como síndico, você se arvora a dizer, não, isso aqui não, tá tudo bem, tudo bem. Não. Então o que você precisa é exercitar ter um mínimo de conhecimento, exercitar essa sensibilidade, dizer, esse ladrilho aqui, comigo não tem problema nenhum, mas aqui eu preciso chamar um especialista. E muita gente não tem essa coisa de olhar a trinca e dizer, não, tudo bem, ele acha que... É esse sentimento, aqui já não deu mais para mim, aqui já é com um cara especialista. Se perguntar, por exemplo, qual é a bitola do cabo do elevador? Não sei, nem tem obrigação de saber, esse tipo de coisa. Meu amigo, quando eu olho para seu livro aqui, e eu já tive a oportunidade de dar uma lida nele até para poder também me ajudar, serviu bastante no sentido de trazer suporte para algumas tomadas de decisão e para eventualmente, inclusive, esclarecer para algumas pessoas o que seria uma despesa ordinária, uma despesa extraordinária. Gente, a gente encontra isso aqui no livro do Sérgio, tá? E de uma forma, como ele falou, muito mais palatável do que a própria lei que estabelece isso. E talvez a gente esteja aqui em frente, né, ou de frente, da melhor ferramenta que a gente tem para debater e dialogar sobre finanças ou previsão orçamentária no ambiente condominial, que é o livro. Um livro do Sérgio, é um livro fantástico, é um livro que de fato traz essa lógica de uma didática e de um discurso bem acessível. Você não precisa ser especialista como ele é especialista em finanças. Ele trouxe um livro para que síndicos consigam se comunicar de uma maneira mais clara e objetiva com seus condôminos. Isso é muito bom. Agora, Sérgio, lhe confesso
mesmo a gente tendo boas ferramentas, um bom planejamento, pode ser que as coisas não caminhem para aquilo que a gente espera. E isso, às vezes, gera insatisfação no ambiente condominial. Você já enfrentou situações como essa? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu não me lembro se eu coloquei isso na frase, no post, ou se eu já tornei isso público, mas assim, planejamento é absolutamente indispensável, mas ele pressupõe duas coisas. Primeiro, pode estar completamente errado, esteja pronto para abrir mão dele e fazer outra coisa completamente diferente. O que não dispensa de você ter um plano, porque aí Lewis Carroll, né, Alice no País das Maravilhas, se você não tem um caminho, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Você tem que ter um caminho, mas tem que estar ligado também para a possibilidade dele dar errado, né, e fazer os ajustes de rota e a partir dali seguir. Né? E a outra nem sempre as coisas vão dar certo no tempo que você está prevendo. Pode ser que você tenha que ter um pouquinho mais de paciência, as coisas andem um pouco mais. E o seu tempo também não é muito dos condôminos, sabe? Porque assim, à medida que você acumula conhecimento e experiência, você tende a ter uma visão mais antecipada de onde você vai chegar. E nem sempre você consegue projetar essa visão para as pessoas. E acontecem duas coisas engraçadas. Assim, você disse que ia... Calma, ainda não deu tempo. Está amadurecendo. Isso aqui é um processo que foi plantado agora, ele amadurece. Vamos chegar lá, mas é mais para frente. Eu avisei que seria mais para frente. Né? E a segunda, qual era, meu Deus? Eu estava aqui na ponta da língua, mas esqueci. Mas enfim, o processo, sim, exatamente. Entre o ponto A e o ponto B, existe uma coisa chamada transição. E as pessoas detestam isso. As pessoas detestam a transição, porque elas estão acostumadas com A, por mais medíocre que seja, por mais oneroso que seja, por mais desagradável que seja, elas estão acostumadas com A, elas dominam o A, elas sabem bem como é a situação A. Você está propondo o B, que é muito melhor, mas assim, tem uma ruptura. Você vai mexer nessa coisa que a pessoa já se sente mais confortável porque ela conhece. E isso aqui, você empurra as pessoas na zona do medo, do desconhecido, do novo. Elas detestam isso. Mudança assusta. Eu passei agora por uma implantação de portaria remota, foi isso. Ah, que absurdo, não funciona. Hoje todo mundo adora, fiz uma enquete lá, quantos voltariam à situação? Zero, ninguém quer voltar. Mas eu comi um pouco de avanço na transição, então. Passando por isso. Pessoal, bate-papo aqui, como eu falei para vocês, fantástico, mas o nosso tempo estourou, a Anapolita até deu uma travada aqui, tá? Só que hoje é um dia especial. Hoje, acabei de lembrar aqui, conversando com você, e as lembranças, elas chegam aqui. Faz um ano que a gente teve essa ideia de fazer esse projeto. Ah, que legal. Fazer Na Varanda com o síndico, tá? Então, eu sei que a gente já fez isso algumas vezes, mas dessa vez a gente vai fazer uma breve pausa aqui, a gente vai voltar depois para fazer mais 5 minutinhos de bate-pronto, aproveitar o Sérgio aqui, tá bom? Você que está assistindo a gente aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, agradecer a Boniures, a Eletromídia, a Nova RH e a Argel Hipótese, agradecer a vocês todos que estão aqui, parabenizar mais uma vez. A gente tinha outra galera que deveria estar aqui, mas hoje coincidiu que algumas pessoas ficaram aí com a virose aí, acabaram convalescendo aí e não puderam chegar. Mas o mais importante, a gente conseguiu, a gente está aqui e daqui a 5 minutinhos a gente volta para poder a gente fazer um bate-pronto com o Renato, com o Leandro, com o Nath. Cada um vai fazer uma pergunta para a Sérgio e o Sérgio vai responder, tá bom? E aí a gente volta.